Seja bem-vindo aqui ao Papo Erg. Aqui é o local onde a gente bate um papo, sempre com um profissional de referência, para trazer mais conteúdo para você. Se você está vendo esse vídeo agora ao vivo, seja muito bem-vindo. Você está vendo gravado ou através do Instagram ou através do YouTube, nos segue lá, se inscreve lá no nosso canal, para que a gente possa ir construindo mais conteúdos como esse. E fica à vontade para ir interagindo com a gente. Nós vamos falar hoje com a Flávia Albuquerque, que é uma especialista em processos seletivos, é empreendedora, é professora, e ela vai aqui dar uma aula para a gente sobre processo seletivo, o que é que você pode fazer para estar arrumando o seu emprego, estar sendo realocado, né? Falar um pouco também sobre algumas narrativas que tem hoje nas redes sociais. E eu vou chamar a Flávia. Flávia, primeiro acertei na sua apresentação, né? Professora, empreendedora, um entusiasta de realocação de profissionais de mercado de trabalho. Você vem fazendo trabalho há anos aí de apoio às pessoas para que elas possam se realocar, melhorar de carreira, evoluir. Acertei? Isso. Esse é o meu trabalho, esse é o meu propósito, né? Isso. Flávia, já vou chegar com o pé na porta. Então, a gente vai falar um pouco sobre processo seletivo, mas não há como falar antes de uma narrativa que a gente está vendo bastante na internet, uma queda de braço entre os apoiadores das empresas e os apoiadores dos funcionários, onde existe uma narrativa de que as pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não estão mais dispostas a fazer o que precisa ser feito, o que é demandado para elas, e ao mesmo tempo as pessoas dizendo que as empresas não valorizam, que as empresas não investem, enfim. Então existe essa narrativa de ambos os lados. E como é que você vê isso? Gilberto, assim, realmente existem muitas narrativas. Então, a gente que está nessa ponte entre empresa e candidatos e profissionais, a gente vê muito isso, tá? A gente realmente vê, e eu tento fazer essa conciliação, né, entre as partes. Então, o trabalho da gente é bem desafiador, porque muitas empresas questionam, né, os perfis dos candidatos, as dificuldades que tem, e os candidatos também, as exigências que as empresas fazem, né? Então, assim, muitos reclamam da dificuldade ali de ser inserido no mercado de trabalho porque não tem experiência, né? E muitos deles falam, olha, eu não tenho experiência, como é que eu vou ter uma oportunidade se eu não tenho experiência? E como é que eu vou ter experiência se eu não tenho uma oportunidade? Então, realmente é uma realidade. E a gente que trabalha, né, com recursos humanos, a gente tem esse desafio de tentar fazer essa ponte e fazer esse encaixe. Então, eu brinco que eu sou a santa casamenteira ali do relacionamento entre o profissional e a empresa. E que esse relacionamento seja duradouro, né, para ambos, seja aí ao longo prazo. Então, a gente trabalha com processos para fazer esse encaixe, né, que seja um encaixe que seja bom para ambos, não só para um lado, né, que seja para os dois. Mas a gente sente muitas dificuldades relatadas, né, de ambos. Perfeito, e existe, na verdade, né? Eu acho que a gente não pode generalizar. Tanto e ainda, infelizmente, existe empresas com uma cultura muito internalizada ainda escravocrata, coronelialista, mas também tem muitas pessoas que hoje querem fazer da empresa a extensão da sua casa. Né? Eu até gravei um vídeo esses dias, não sei se você viu, uns stories, onde eu falava do atendimento, que eu fui atendido em 3 empresas, e as pessoas, o que menos importava ali para aquelas pessoas era eu. As pessoas estavam conversando sobre demandas da vida, sobre processos internos da empresa, até mesmo falando mal da empresa. E o atendimento ao cliente ali, no caso, eu era a única coisa que realmente não importava ali para eles. E isso realmente é uma crescente também, né? Das pessoas estarem buscando tanto essa realização profissional e se sentir bem no trabalho, que também tem essa confusão entre o que é eu me sentir bem no trabalho, me sentir à vontade no trabalho, e o que é eu fazer o meu papel dentro daquela organização que eu fui contratado para. Porque assim, Gilberto, o que acontece? Muitos profissionais, e eu faço essa pergunta na própria entrevista, o porquê que esse profissional ele quer trabalhar, tá? Então, assim, não é só o porquê você quer entrar nessa empresa, ou porquê você se candidatou, mas o porquê dessa pessoa querer trabalhar, qual o propósito dela. Muitos dizem que querem trabalhar para pagar suas contas, pagar seu aluguel,
para ter uma estabilidade financeira, para pagar sua faculdade, e eles esquecem o verdadeiro propósito, que é ser útil, né? Que é você ingressar ali no mercado de trabalho e prestar um serviço social, mesmo que seja para uma empresa privada, mas você está atendendo pessoas, você está atendendo ali as demandas de alguém, ou seja, pessoas que estão ali te procurando, elas estão com a necessidade, mesmo que seja para comprar. A pessoa vai numa loja, ela vai numa loja porque ela está sentindo uma necessidade, mesmo que seja algo ali, como uma roupa, um acessório, mas ela tem um evento, ela tem um objetivo para alcançar através dessa compra. E esse funcionário, esse vendedor, ele está ali para fazer esse atendimento, para que dê certo para essa pessoa também. Então, muitas vezes você ir para um processo seletivo, como muitas vezes eu pergunto, e a pessoa diz: eu estou buscando um emprego porque eu preciso pagar meu aluguel, eu tenho filhos pequenos. E aí eu pergunto: se você não tivesse filhos pequenos, se você não tivesse o aluguel para pagar, se você não tivesse a faculdade, você não trabalharia? Não, Flávia, eu trabalharia sim, porque eu quero me sentir útil, é muito difícil estar em casa. Então, esse tem que ser o teu propósito. Porque muitas vezes, aquela pessoa que trabalha simplesmente porque precisa, é justamente esse funcionário que, quando o cliente chega na loja, ele não vai dar atenção, ele vai estar ali no horário de saída dele, esperando dar 5 minutinhos para as 18 horas, pegar a bolsinha e ir embora para casa. Por quê? Ele não trabalha pelo prazer de ser útil, ele trabalha pela necessidade, para pagar as contas dele no final do mês. Então, eu trago essa reflexão porque, assim, para que as pessoas entendam que é muito, assim, importante a sua profissão, seja ela qual for, seja de vendedor, seja de um auxiliar financeiro, seja de um atendente de farmácia, principalmente, né, quem é da área de saúde, porque você está ali para servir a alguém com os seus conhecimentos, com suas habilidades, seja ela de atendimento, seja elas habilidades administrativas. Então, você tem que entender que é um propósito você estar ali nessa empresa também. E você faz parte, né, desse todo. Não só pensar em você, como um emprego para eu pagar apenas as minhas contas. E não sei se você percebe isso nos seus processos, eu percebo bastante aqui, que quando a gente faz seleção ou entrevista, que falta um pouco do senso de realidade nos candidatos. Né? Eu acho que as pessoas não percebem o que é o trabalho, efetivamente. É como você colocou bem, eu quero trabalhar por uma necessidade pessoal de ter alguma coisa, né? De pagar uma faculdade, de pagar minhas contas, quero deixar de contribuição. Será que isso realmente eu estou me comprometendo com isso? Né? Para você ter uma ideia, só para a gente abrir um parênteses aqui, um rapaz de Santa Cruz, eu conto essa história sempre porque é bem marcante. Eu acho que Santa Cruz fica mais ou menos umas 2 horas de distância de Recife, e aí o rapaz disse que ele tinha que sair do emprego às 18 horas pontualmente. Eu disse: não, tudo bem, isso aí não é problema. Fazer isso. Por quê? Aí ele pegou e disse o seguinte, que ele ia fazer faculdade na Federal, e que aí ele precisava chegar a tempo na faculdade. E aí eu pensei: poxa, é o campus de Caruaru que ele vai estudar, ou é online, não sei se a Federal tem algum projeto online, e perguntei a ele. E ele disse: não, é em Recife. Eu disse: olha, mas você saindo às 18 horas, você não consegue estar lá às 19. Aí ele disse: não, eu consigo. E ele conseguiu piorar a situação, porque ele disse: olha, eu saio às 18 horas, eu vou para a casa da minha avó, que é aqui pertinho, tomo banho, janto e pego o transporte alternativo para ir para Recife. E dá tempo. Então, assim, eu achei de um absurdo tão grande, de uma falta de realidade, e foi ainda pior. Como era em meados de agosto, eu disse: olha, mas assim, estamos em agosto, a Federal já está com um vestibular aí antecipado, que no meu tempo, né, a gente está ficando velho, vai dizendo no meu tempo, né? No meu tempo era em novembro, ali, dezembro. Aí ele disse: não, eu não fiz ainda o vestibular. Então, ele já estava considerando que ele estava aprovado no vestibular, né, que é extremamente concorrido, e que ele saindo de 6 horas, ele conseguiria ainda jantar, tomar banho, pegar um carro, um transporte alternativo e ir para Recife e chegar lá em 1 hora.
né? E aí, lógico que até uma pessoa me disse assim, mas Gilberto, ele estava mentalizando para conseguir passar na faculdade. Eu disse, é ótimo, mentaliza. É importante a gente falar para o universo, falar para Deus, seja qual for a nossa religião, e mentalizar as coisas boas para acontecer com a gente. Só que ele estava numa entrevista de emprego. Né? Quando ele diz que vai fazer a faculdade, que já está tudo certo e que ele tem que sair aquele horário, ele está mentindo, na verdade. Então, mentalizar é uma coisa, mentir é outra. E ele falou com uma naturalidade tão grande que eu disse, poxa, qual é a percepção dessa pessoa no mercado de trabalho? Né? Então, você está encontrando muito esses desafios por aí? Sim, a gente se depara, né, com algumas figurinhas, eu costumo dizer, mas assim, a gente faz um filtro, né? Falando um pouquinho do meu processo, quando a gente realiza um processo seletivo, eu, de antemão, né, entro em contato com esses candidatos e peço para eles responderem um questionário básico, que é justamente aquelas informações que eu não consigo visualizar no currículo deles. E ali, através desse questionário, é um pequeno questionário também, coisas simples, a gente já sente. Dali é uma etapa eliminatória. E aí eu faço algumas perguntas que vão de encontro, lógico, com tudo que eu quero saber de acordo com aquela vaga, e dali a gente dá para filtrar. E na entrevista, a gente vai confrontar justamente o que ele colocou naquele questionário. Alguns não passam, né, do questionário. Ali mesmo eles já são eliminados. E os demais, a gente vai para uma outra etapa, que é uma etapa eles fazem uns testes. São 4 testes que a gente utiliza. São testes comportamentais. A gente faz o DISC, a gente faz um teste, que é o teste de temperamento, para a gente identificar o temperamento desses perfis. A gente faz um outro teste, que é do canal representacional, ou seja, se esse profissional ele é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, digital. E também um teste comportamental, que a gente usa uns arquétipos chamados de lobo, gato, tubarão, águia. Então, a gente utiliza esses 4. E para você ter uma ideia, Gilberto, no próprio teste, até eles sentem dificuldade em responder. Não é no resultado, no perfil de cada um, não. É em responder os testes. Então, assim, a gente se depara com pessoas com graduação, com pós-graduação, que não consegue fazer um cálculo simples. Por exemplo, eu faço um questionário de 25 questões de A a D, A, B, C, D, certo? Os questionários. E aí eu peço para que eles respondam quantas letras A, B e C eles responderam em 4 e das 4, né, letras em cada questão das 25. No final tem que dar 25 e muitos não conseguem. E eu digo a você, muitos da área até de contabilidade a gente não consegue. Então, veja, num teste simples, que não é nem um teste de conhecimentos, é um teste que a gente vai tentar fazer ali com eles para identificar o perfil, o arquétipo, o temperamento ou o canal representacional. O objetivo é outro, mas a gente termina também eliminando essa pessoa porque ela não tem atenção, ela não tem foco, ela não tem a ansiedade em responder, muitas vezes não consegue. Então, assim, antes da entrevista, a gente já se depara com isso. Então, às vezes, essas pessoas, quando elas se deparam numa entrevista, vai haver muita inconsistência ali no discurso dela, né? Ela vai tentar driblar a gente, como muitas vezes a gente vê também. Teve uma candidata que eu entrevistei recentemente, e ela tinha saído da empresa em novembro de 2019. Ela entrou em 2018 e saiu em novembro de 2019. E aí eu perguntei qual o motivo de saída dessa empresa, porque não foi da última, essa foi a antepenúltima. Ela disse, foi por conta da pandemia. Só que a pandemia tinha iniciado em março de 2020, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, não tinha afetado tanto ainda para as pessoas serem demitidas. E aí eu fui perguntando, tal. Lógico que a gente não demonstra, né, que a gente percebe essas inconsistências, mas a gente já elimina, né? Infelizmente, porque eles não estão sendo sinceros, né? Terminam tentando driblar a situação, falta de atenção. Então, a gente se depara com muitas situações. Eu já fui abordado por um candidato que mandou o currículo, não foi chamado para a entrevista, para os processos de avaliações, e aí ele me abordou, foi no escritório e perguntou, me questionou qual era o método que eu utilizava para fazer seleção. E aí eu fiquei surpreso, pensei que ele queria me contratar, né? E na verdade não, ele estava questionando, e a justificativa dele para isso foi que o currículo dele, ele tinha certeza que o currículo dele era o melhor para a vaga.
Então, no meio de, sei lá, 100 currículos, ele estava se considerando, e, apesar que ele nem sabia qual era a quantidade de currículos, mas ele estava se considerando já o melhor perfil para a vaga. Né? E ele foi me questionar por que ele não foi chamado para avançar no processo, me questionar. E isso mostra o que a gente vem conversando, né? Essa falta de senso de realidade. É como se as pessoas estão tão focadas no seu mundo, entre tela e você, né, em si mesmo, que acabam esquecendo que o mundo ele é muito mais abrangente e complexo e que ele tem demandas que a gente precisa também, enquanto indivíduo e sociedade, cumprir. Né? Principalmente quando eu estou numa empresa que eu faço um acordo profissional que eu tenho que cumprir. Né? Então, de um lado, nós temos essa narrativa, né, das pessoas que as empresas também se aproveitam disso, né? Então a gente não pode deixar de falar das empresas. Como eu disse, ainda assim, ainda há um pensamento muito escabrocato da parte das empresas, de algumas empresas, a gente pode generalizar, lógico, né? Onde acha que vai contratar aquela pessoa pelo menor preço possível e vai dar a demanda de um super-homem, de uma Mulher Maravilha para aquela pessoa ali. Isso existe ainda muito, isso é muito comum. Lógico, também existem aquelas empresas que até gostariam de pagar mais, mas devido à carga tributária, devido ao que se exige, né, do dia a dia da empresa, ela não consegue. Muitas vezes ela tem até que botar mais pessoas, porque aquelas pessoas não conseguem se apropriar da função de tal forma a executar da melhor forma possível. Sei lá, tem 2 pessoas no setor, a empresa tem que botar 4 para poder dar conta da demanda. Então, consequentemente, aquele dinheiro a mais que iria para aqueles 2 não vai mais porque tem mais 2 sendo contratados. Então, é lógico que existe isso também. Mas existe, lógico, essa cultura da romantização da produtividade, né, do lado das empresas. Né? Como equilibrar isso? Como é que você faz para negociar isso com as empresas? Né, quando você percebe que existe isso? Acontece, é bem interessante essa questão do olhar da empresa também. Né? A empresa ela tem muito aquela mentalidade de que uma consultoria é uma agência de emprego e que vai estar mandando as pessoas ali aleatoriamente, que não há todo um trabalho por trás. Né? Eu me deparei dias atrás com uma empresa que entrou em contato comigo e aí ele... Oi, tudo bem? Perguntando como funciona a tua consultoria, como funciona o processo de seleção. E aí eu fui explicar para ele, né? Expliquei, eu disse, olha, a gente trabalha com 2 tipos. E quantas empresas quais as empresas que você pode me dizer aí que você já atuou? Me diga aí 5 empresas, nome de 5 empresas. Aí eu fiquei assim parada, eu disse, ele está me entrevistando. Isso, a empresa, né, o empresário. Aí eu citei 2 ou 3, aí ele, não, tá bom, talvez ele conhecesse uma das que eu citei, ok. Mas me diga uma coisa, por que a minha empresa deveria contratar sua consultoria? E aí eu ri, né? Aí eu respondi para ele, eu disse, olha, o nome da consultoria é a seletiva e a gente tenta fazer jus ao nome. Né? Nós selecionamos profissionais e também selecionamos empresas. Por quê? Porque a gente não vai contratar profissionais para todas as empresas. Eu preciso entender a tua empresa, então eu não estou aqui me vendendo. Porque aqui a gente precisa ter uma relação de confiança. Eu preciso confiar na tua empresa e você confiar nos meus serviços. E eu não vou simplesmente tentar te vender se eu não conheço direito a tua empresa, tá? Eu vou fazer uma negociação com um profissional, tá? Eu vou estar prospectando esse profissional no mercado e tem que ser uma via de mão dupla. Porque se você não oferecer, né, ali benefícios, você não oferecer um ambiente saudável para esse profissional, vai me gerar um retrabalho lá na frente, porque eu dou garantia dos serviços que eu presto. Então, assim, eu preciso... Agora eu te faço a pergunta, por que a seletiva deveria prestar o serviço para você? E aí ficou aquilo, vamos marcar uma reunião, a gente precisa se conhecer pessoalmente. Fui até a empresa dele, a gente conversou, e eu disse a ele, é dessa forma. Então, eu não estou aqui por quê, Gilberto? Muitas vezes a gente vai pegar problemas grandes, certo? E empresas que, como você falou, elas querem exigir muito desse profissional, né? São requisitos, assim, extremos para uma remuneração muito baixa. Então, esse profissional, daqui a 2, 3 meses, vai estar buscando outra oportunidade no mercado. Então, vai expor a empresa dele,
vai se expor esse profissional e também vai expor a minha consultoria, que estou tentando prestar um serviço, como eu falei inicialmente, fazer com que essa relação ela seja duradoura, né? Que seja um casamento. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, a própria empresa, ela é o problema. Então, teve empresas que eu simplesmente disse, olha, não tenho condições de prestar um serviço para você. Porque eu sei que lá na frente vai gerar para mim um retrabalho. E fui bem sincera com ele. Sabe? E existe um momento da empresa, né? Isso. Porque eu atendi um cliente no período da pandemia e aí eu precisei me ausentar, porque eu peguei Covid, enfim, e eu precisei me ausentar 2 meses. E aí, nesse processo, a gente estava em processo da contratação de um gerente para essa pessoa, e aí eu não pude, logicamente, eu estava fora, fazer o processo, ele contratou um outro profissional para fazer o processo, ótimo, não podia esperar realmente. Mas aí, quando eu voltei, ele me passou o currículo da pessoa. E aí disse, dá uma olhada nesse currículo. E aí eu disse assim, olha, eu posso ser sincero? Aí eles, pode. Só pelo currículo dessa pessoa, eu entendo que essa pessoa vai ficar no máximo 6 meses, sem nem conversar com ela. E aí, que era uma mulher. E aí ele disse, mas Gilberto, por quê? Eu disse, porque você é muito ingerente. E você contratou uma pessoa de um nível muito alto. E essa pessoa não vai se sujeitar às suas ingerências. Aí ele até ficou ofendido. Eu disse, olha, eu tenho que ser sincero, eu sou seu consultor, estou aqui dentro da empresa para lhe apoiar. E já falamos sobre as ingerências que você comete e o quanto você precisa abrir mão de algumas questões pessoais e comportamentais para mudar, para poder ter um gerente eficiente. Então, essa pessoa vai se sentir ineficiente, vai se sentir incompetente e vai sair da empresa. E essa pessoa não durou realmente os 6 meses, ela com 3 meses ela pediu para sair e ele veio me ligar, e agora, o que é que eu faço? Eu digo, você vai ter que restartar o projeto, porque você estava querendo alguém que estava em um momento profissional muito diferente do que sua empresa poderia atendê-la. Né? E aí é uma via de mão dupla, né? Então a gente também tem que analisar o momento da empresa. Nem sempre o melhor candidato é para a empresa, porque às vezes a empresa não é a melhor empresa para o candidato. Isso, porque assim, eles precisam ter esse olhar, e eu acho que isso é um desafio da gente como consultoria, né? Então, tentar buscar esse profissional para a realidade, assim como buscar a empresa para a realidade dela. Então, aquilo, a gente está num momento ali, como eu te falei, de conciliar as situações e entender. Foi o que eu sempre falo para as empresas, não adianta você contratar o melhor, querer o melhor, se você não tem condições de mantê-lo. Então, isso acontece, eu digo, olha, eu estou pensando a longo prazo, porque não adianta a pessoa querer contratar um profissional, que ele é muito bom. Por que, Gilberto, eu digo isso? Eu, quando divulgo uma vaga, eu digo a você, dos currículos que eu recebo, 70% está trabalhando. 70% eu vou entrar em contato, está trabalhando, a pessoa está trabalhando. Então, aí eu pergunto, poxa, o que está acontecendo com essa pessoa? Muitas vezes eles estão há pouco tempo na empresa e já estão ali buscando. Então, eu entendo que se eu contratar essa pessoa, né, eu fizer essa ponte para a contratação, daqui a 2, 3 meses essa pessoa está encaminhando o currículo também, porque ela está trocando só de CNPJ, né? Porque aí a gente já sabe, é muito interessante como a gente vê a quantidade de profissionais que estão trabalhando e que quando abrem uma vaga, eles encaminham os currículos. É muito impressionante isso. Foi o exemplo que Simone deu aqui. Ela comentou que ela também participou de uma seleção para coordenação, mas que o salário não condizia com aquilo que a empresa exigia e com o perfil dela. Então, ela foi e buscou um outro caminho. Então, ela colocou aqui, completou, cobram muito e entregam pouco. É verdade. Por isso que quando eu não faço mais seleção comercialmente, eu não vendo mais esse serviço, mas às vezes os clientes de consultoria, eles pedem para fazer, a gente acaba fazendo para uma outra função. E aí, eu apresento a empresa, apresento o que é a empresa, a descrição, né, de cargos, e peço para que aquele candidato seja honesto e também nos avalie, para saber se ele quer continuar naquele processo. Porque é um compromisso que você firma ali. Então, não adianta também a gente entrar numa empresa achando que, não, eu preciso arrumar um emprego para pagar meus boletos, e eu vou aceitar qualquer proposta, e com 3 meses está insatisfeito, eu vou estar fazendo algo ruim para mim e para a empresa. E sem contar que é muito comum hoje em dia você pegar currículos que eu digo que são de pessoas estáveis. Né? Que, por exemplo, eu peguei o currículo de uma pessoa essa semana com 50 anos, só que de 2006 para cá, ele não passou mais de 1 ano em nenhuma empresa. E teve anos que ele teve mais de uma empresa, chegando até 3 empresas em um mesmo ano.
Então, veja, isso é uma falta de alinhamento muito grande. Aí, a professora Flávia acertou aí. Muito bem, Flávia. Feedback positivo de Simone. Então, as empresas acabam também, os candidatos, eles também precisam entender que o currículo dele nada mais é do que um histórico da sua vida profissional e que se ele ficar pulando de galho em galho, sem nenhuma objetividade, ou fazendo cursos aleatórios sem nenhuma objetividade, ele também vai ser um profissional vazio para as empresas. Ou seja, vai ser um profissional que vai demandar também muito da empresa e que muitas vezes não conseguem corresponder com aquilo que a empresa pede de mínimo. Né? Então tem essa também dubiedade. Né? Eu sei que tem pessoas que acabam, e sou a favor das pessoas buscarem melhorias, e se não der naquele emprego, buscar em outro, mas a gente também tem que ter cuidado, não sei se você concorda, Flávia, fica à vontade para discordar, para a gente não queimar o nosso currículo com experiências vazias só para ter um emprego. Ou só para... Concordo. Né, ou sair fazendo cursos aleatórios, né, para poder dizer assim, olha como eu sou uma pessoa que eu estudo. Né? Então, é importante também, e você faz esse trabalho muito bem, Simone já deu o crivo dela, e eu conheço e sei que é mesmo, que você precisa ter um trabalho de fortalecimento de currículo. E não é com mentiras, porque nós temos as habilidades para saber se o candidato está mentindo ou não, se está enfeitando ou não. A gente até pode fingir ali, dar uma de desentendido para ele não perceber, não ficar um clima ruim. Mas nós sabemos identificar quando a pessoa está mentindo ou não, quando a pessoa é superficial ou não. Se a gente não conseguir perceber na seleção, a gente vai conseguir num processo de integração, de treinamento, enfim, a vida dele naquela empresa não vai ser longa. Né? Então, a gente precisa também entender que, enquanto profissional, nós precisamos cuidar da nossa carreira. É nossa responsabilidade, não é da empresa. Então, tem pessoas que estão na empresa e esperam que a empresa pague um curso para poder se especializar. E é lógico que é importante as empresas investir na educação continuada dos seus colaboradores. Mas eu também tenho essa responsabilidade comigo mesmo. Eu não posso só depender do outro. E assim, falando sobre essa questão do currículo que você falou, o currículo que a gente recebe, por isso que eu te falei, né? Eu terminei elaborando um questionário, né? Eu vou, para facilitar a minha vida, e fazer uma triagem. Eu vejo que tem um currículo ali, eu já mando o primeiro contato com eles, responde esse questionário aqui para mim, que é o que não tem normalmente nos currículos. E a gente recebe currículos com 6 páginas. Eu já recebi currículo com 6 páginas. Teve pessoas que utilizam o currículo Lattes como um currículo profissional, termina baixando o Lattes também. Enche o currículo ali com vários cursos, como você falou, que não tem nada a ver com a carreira deles também. Sabe, até mini palestras, workshops. Se for relevante para aquela área que você está buscando, ok. Mas a gente vê muitas informações desnecessárias também nesse currículo, se torna cansativo e a gente só vai passar o olho ali e, infelizmente, não vai chamar. Voltando àquela questão que você falou do candidato que te questionou, né, para perguntar como era o teu processo, se achando o cara ali que era o excelente para aquela vaga. Recentemente eu estava divulgando uma vaga para a área comercial e uma outra para a área de departamento pessoal. Eram 2 vagas que eu estava divulgando. E aí um profissional entrou em contato comigo, mandou o currículo, eu dei uma olhada, salvei o currículo dele, porque eu não tenho banco, tá, Gilberto? Normalmente eu divulgo a vaga porque eu quero currículos fresquinhos, recentes. Se eu salvo, muitas vezes aquela pessoa, quando eu ligo, já está trabalhando, já mudou de cidade, né? 1 mês, 2 meses pode já fazer muita diferença. Então, eu divulgo a vaga e só seleciono aqueles currículos que se candidataram para aquela vaga específica. E aí, essa pessoa tinha se candidatado, mas ela tinha um perfil para a área comercial. E aí, ele tinha se candidatado para a área de departamento pessoal. Eu não tinha percebido, porque são vários currículos, eu só fui separando, eu entrei em contato para a vaga comercial. Oi, me chamo Flávia, tal, fiz a primeira abordagem, a gente está entrando em contato sobre a vaga de assistente comercial. Quando eu falei isso, você tem interesse em dar seguimento para que a gente possa iniciar as etapas? Ele disse, olha, eu me candidatei para a vaga de departamento pessoal. Aí eu fui olhar o currículo dele, olhei realmente ele tinha se candidatado, eu disse, desculpa, então acho que eu me confundi aqui. Me envia o teu currículo com experiências na área de departamento pessoal, que a gente realmente ainda está com essa vaga em aberto e eu estou precisando de profissionais com experiência na área de departamento pessoal.
E aí ele falou, não, eu não tenho experiência em departamento pessoal. E aí eu falei, eu trabalho com consultoria, então eu não faço parte da empresa, eu presto um serviço para a empresa e eu tenho que buscar o candidato de acordo com os requisitos que a empresa está me solicitando. Então, assim, se eu não encontro esse profissional para a empresa, vai demonstrar a incompetência da minha parte, eu mandando alguém que não tem experiência. Então, se ele já faz um investimento para que a gente busque esse profissional no mercado, para eles, eu tenho que buscar justamente esse profissional. E expliquei para ele, mas você vê o quanto as pessoas assim estão sem noção. E eu estava chamando ele para um outro processo. Resumindo, ele foi eliminado do comercial. Porque ele foi muito questionador, ele tinha tudo para fazer parte da vaga comercial. Mas ele foi muito questionador, não estava satisfeito, não sabia o que queria, sem foco, né? E principalmente sem foco na área que realmente ele tinha mais possibilidades ali. Então, se ele estava com foco em outra área, que ele buscasse mais especializações ou experiência, de uma próxima, talvez ele se candidate e dê certo. Mas nessa, infelizmente. Então, a gente vê o quanto falta nesses profissionais também esse entendimento que muitas vezes a empresa ela está com um problema. Qual o problema? É uma vaga. Ela está precisando de um profissional com determinados requisitos ali para o preenchimento dessa vaga, com determinadas competências, habilidades, com conhecimentos que eles precisam para as necessidades deles. Então, assim, não é para a necessidade desse profissional. Então, eles têm que entender que eles estão ali para trazer soluções para aquela empresa. E muitas vezes eles querem que a empresa treine, que a empresa contrate de todo jeito. Então, é muito difícil conscientizar também. Eu vejo como essa live ela é de grande importância, Gilberto, porque trazer esse entendimento, divulgar para essas pessoas que eles também têm que entender. Lógico, eu não estou aqui defendendo a empresa, mas a empresa, quando ela faz uma contratação, ela quer 4, 5 vezes o valor daquele investimento, quando ela contrata esse profissional. Ela quer que esse profissional, através da prestação dos seus serviços ali no dia a dia, traga resultado, né? Traga retorno. Então, assim, eles precisam entender que é uma negociação comercial essa contratação, que eles precisam trazer resultados para a empresa também. E não é sobre ele, é sobre nós, né? É sobre empresa e candidato. A gente não pode, numa seleção, o centro das atenções não é o candidato, mas também não é a empresa. É a relação comercial, como você bem falou, entre essas partes. Né? E toda relação comercial ela requer alinhamento de expectativas e requer que as pessoas cumpram com essas expectativas a partir do momento que forem alinhadas, para que gere resultado. Tanto a empresa gere resultado para o seu funcionário, aquele candidato que está entrando, quanto também o candidato gere resultado para a empresa. Né? Então a gente não pode, aí pegando o exemplo da minha vivência na semana passada, acho que foi semana passada, do atendimento, que as pessoas não estavam me atendendo, eu simplesmente eu estava atrapalhando a conversa delas, né? Eu fico perguntando, poxa, se a empresa existe para atender seu cliente e o cliente está sendo negligenciado, como aquela empresa vai manter aquele emprego? Né? Então, esse alerta que a gente dá aqui é para que as pessoas, tanto o candidato quanto a empresa, entendam a realidade do seu cenário, para que possa se fortificar até uma pessoa que pediu ajuda, né? Manda aí um direct aí o que a gente pode fazer por você, para que a gente possa também ajudando. Então, assim, esse senso de realidade, de posicionamento, tem pessoas, eu fui fazer não foi nenhuma entrevista, na verdade, a empresa já estava no processo de seleção com outro profissional, e eu acabei a reunião um pouco mais cedo, e aí o cliente disse, Gilberto, tem umas pessoas aqui que eu queria que tu escutasse. Tudo bem, vamos lá conversar, a gente tem tempo ainda, vamos conversar. E entre essas pessoas tinha uma menina de 18 anos. E essa menina tinha uma autoconfiança muito legal, mas ao mesmo tempo um ego muito inchado, onde ela se colocou como a única opção viável para a empresa, onde ela ainda estava finalizando o ensino médio, ela ainda não tinha qualificações necessárias para aquilo, ela estava se garantindo no que ela é como pessoa. E lógico que nós precisamos contratar boas pessoas e formar as habilidades, mas isso não é suficiente. As pessoas precisam dar também se colocar nesse lugar de que, olha, eu estou aqui para uma troca. Eu não estou aqui para fazer um favor, como você também não vai me contratar para fazer um favor.
é uma troca. Então, eu já indiquei para um cliente contratar uma menina de 19 anos, que não tinha experiência nenhuma formal. Ela trabalhava 5 anos em banco de feira vendendo, mas ela tinha vários cursos direcionados para atendimento ao cliente e vendas, que eu disse, olha, essa menina aqui tem um direcionamento de carreira. Então, que legal que essa menina aqui, ela sabe o que quer. Ela não teve ainda a oportunidade. Talvez seja a gente que dê a oportunidade. E essa menina foi contratada e, assim, foi um primor o quanto essa pessoa se dedicou, o quanto essa pessoa gerou resultado, lógico, sem deixar de se posicionar, sem deixar de buscar o cumprimento das expectativas dela com relação à empresa que foram alinhadas, mas ela gerou um resultado. Então, não necessariamente, volta a falar, do melhor currículo. Não é necessário você se achar o melhor profissional do mundo, isso não é garantia de que as pessoas precisam te contratar. Né? Então, você precisa ter esse senso de realidade. Será que eu sou mesmo o melhor funcionário do mundo? Né? Então, isso acontece muito. Isso acontece muito e, infelizmente, as pessoas se perdem nisso. E do outro lado, como a gente também já falou, existe a empresa, né, Flávia? Porque a empresa também precisa ter esse senso de realidade. Quando ela contrata a gente, ela não pode transferir para a gente a responsabilidade de ter uma boa relação de trabalho. Porque a relação de trabalho se dá nas condições de trabalho que ela oferece. Né? A gente não pode mentir no processo de seleção. A gente tem que falar aquilo que a empresa disponibiliza. Exatamente. E como você disse, a gente também precisa cobrar, né, para que a empresa cumpra aqueles acordos. Por isso que eu também, quando eu fazia a seleção de forma mais comercial, ou seja, vendendo para o mercado, eu também vendia a parte de acompanhamento, porque é importante você chegar e depois olhar o candidato e dizer, e aí, os acordos foram cumpridos? E chegar para a empresa, e aí, o candidato, ele está cumprindo com o que foi acordado, para fazer esse alinhamento, porque é normal também as empresas negligenciarem o processo de integração, e aí para a gente até falar dessa importância desse processo de integração, que negligencia essa etapa tão importante, já coloca a pessoa para trabalhar no SUS, no setor, e acha que aquilo é suficiente para a pessoa gerar resultado, não é isso? Isso, não só, assim, a gente vê essa dificuldade e aquilo que você bem falou aí, né? A gente precisa ser sincero com o candidato. E aquilo que eu disse a você anteriormente, quando a gente vai prestar um serviço para uma empresa, a gente termina sendo a porta de entrada desse profissional na empresa. Ele vai comprar a nossa ideia, né? Porque a gente está ali, olha, falando dos benefícios, falando da empresa. Então, de certa forma, ele vai confiar na gente. E quando ele é contratado, já aconteceu de pessoas serem contratadas. Olha, Flávia, eu estou sentindo dificuldade, isso. Então, a pessoa vem me cobrar, porque o primeiro contato dela foi comigo. Então, assim, muitas vezes eu também vejo, Gilberto, a importância das empresas elas valorizarem esse trabalho. Porque o que eu mais vejo também no mercado são profissionais reclamando, a gente vê pelo LinkedIn, grupos de divulgação de vagas, né? O pessoal usa ali o LinkedIn e os grupos como o muro mesmo das lamentações com relação aos empregos. Por quê? Muitas empresas fazem os processos seletivos, não dão feedback, não dão retorno a esses candidatos. Tem candidatos que até hoje estão aí esperando uma resposta dos seus processos. Então, quando eles buscam uma consultoria, é justamente para fazer o que eles não fazem, o que eles não têm tempo, né? Muitas vezes o RH da empresa é a parte mais burocrática ali, de departamento pessoal, né? De folha, de pagamento. E quando eles se deparam com um processo seletivo, eles sentem dificuldades de seguir até o final com esse processo, com esse planejamento e dar esse feedback. E isso pesa também na imagem da empresa. Porque muitas empresas que só fazem seleção descartam os candidatos, se passou. Bem, eu sempre digo, né, como consultora de carreira também para os candidatos, eu digo, olha, acalma o teu coração, se passou 15 dias, não te deram resposta, o silêncio já é a resposta. Então, não adianta ligar, perguntar, porque dificilmente essa empresa iria esquecer a pessoa que ela deveria contratar. Então, se ela não te ligou, é porque realmente não foi você. Mas, assim, a empresa, ela tem que ter esse olhar, que hoje a gente fala muito, né, do brand, do marketing, do endomarketing. Então, ela precisa utilizar de tudo ali dentro desse mercado, tanto fazer o seu marketing para os seus colaboradores, né, para os seus funcionários, como para os candidatos que estão em busca, que estão ali interessados em ingressar naquela empresa, e na própria imagem dela como empresa
que preza, né, por esse compromisso com os candidatos também. Então, não só mantê-los, como você falou, fazendo todo o processo de integração, de onboard, mas também, no processo de seleção, mostrar esse compromisso com os candidatos que se candidatam ali para a vaga, que se comprometem, que se disponibilizam, porque outro dia eu até fiz um postzinho num dos grupos que eu tenho, que são de profissionais de RH, dizendo, gente, vocês dê a importância de dar um feedback, porque muitas vezes eles me pedem para divulgar vagas no meu Instagram, eu divulgo, e o pessoal reclama, olha, eu fui chamada para entrevista, aquela entrevista que você divulgou, o pessoal nem me deu retorno, até hoje eu espero. Eu digo, gente, dá um retorno a esse pessoal. Aí uma consultora falou assim, mas eles também, quando eles faltam que não dão satisfação. Existe muito disso também. Muitos faltam e não dão satisfação, mas o nosso papel como profissional é tentar demonstrar uma outra imagem, né? Mostrar que realmente somos profissionais e precisamos ter esse compromisso com quem? Mais um motivo para a gente dar um feedback, um retorno para quem foi lá, né? Quem realmente se fez presente, quem realmente participou. Então, aqui eu acho que essa live ela é bem reflexiva, porque a gente traz a responsabilidade do recrutador, a responsabilidade da empresa, a responsabilidade do candidato, né, dele também saber que o objetivo dele pode ser alcançado, mas o objetivo maior, como você falou, somos nós, é o todo, né, e é o objetivo dele e o propósito, que é uma negociação comercial. Perfeito. E a gente vai se caminhar para o final, uma coisa que Elton falou aí, é sobre o perfil, né? Muitas empresas querem contratar, mas não sabem quem querem contratar. Qual é o tipo de profissional que quer, qual é o tipo de experiência ou não que se vai exigir, qual é o tipo de comportamento esperado, qual é o tipo de habilidade desejada, né? Então, existe também essa desconexão entre o que eu quero e o que eu preciso. Né? Então, como é que eu vou achar alguém que eu não sei o que eu estou procurando? Né? Então, essa é uma visão também para os profissionais da área de gestão de pessoas que tenham os perfis dos cargos na sua empresa. Né? E para as pessoas que ela também entende que é uma coisa que eu vejo, é o generalista. Né? A pessoa diz, olha, eu quero a vaga que tiver. Eu sou bom no financeiro, eu sou bom no comercial, eu sou bom no atendimento ao cliente. Sim, mas qual é sua área de especialidade? O que é que você se direciona mais? Seja por competência, seja por afinidade, seja porque você está buscando mais cursos nessa área. É o que exatamente? Né? E a pessoa não sabe. Muitas vezes o candidato também não sabe o que ele pode contribuir, como você falou no início da live, com aquela empresa. Então, se eu não sei o que eu vou contribuir, como eu vou contribuir? E como eu quero que a empresa me escolha? Né, Flávio? Então, para a gente finalizar, Flávio, qual seria a grande X da questão de tudo que a gente está falando aqui? O que é que você pode falar, principalmente para os candidatos, né, diante de tudo isso que a gente conversou? Veja, assim, para os candidatos, é que eu sempre digo assim, você vai se candidatar a uma vaga, leia os requisitos para aquela vaga, porque vai minimizar para você aquela ansiedade, né, aquela expectativa, porque se você realmente não tem os requisitos, o grande X da questão aí é o post de divulgação da vaga. Normalmente, né, toda empresa, todo recrutador, ele vai fazer uma divulgação e ele coloca os requisitos. E esses requisitos é o que eles estão buscando a priori ali nos currículos. Então, se você não tenta aquilo se colar, colou, eu vou encaminhar, vai que cola e eles me ligam, porque só vai causar uma expectativa frustrante. E muitas vezes essa pessoa não vai te ligar. Então, tenta se candidatar àquelas vagas que você realmente tem o perfil, realmente tem a competência, tem a experiência, e tenta focar nisso, porque vai chegar a tua hora, vai chegar o teu momento, vai chegar a tua vaga, se você estiver ali focado. E melhora esse currículo, né? Tenta deixar ele ali o mais objetivo possível, focando realmente nas tuas experiências mais relevantes, né? Não naquelas soltas, aleatórias, como você falou, de pouco tempo de experiência, porque isso só vai piorar mais a tua imagem. Tenta se manter nas empresas, mesmo que sinta dificuldade nos primeiros meses, mas tenta ficar um pouquinho mais, porque muitas vezes você só vai mudar de CNPJ. Aquilo que eu falei. A dificuldade que você encontra hoje numa empresa, você mudando para outra vai encontrar as mesmas dificuldades. Então, tenta ser mais resiliente ali naquele ambiente,
tenta se doar mais ali, aprender um pouco mais daquela empresa e se manter nela. Porque aí você pode, com mais envergadura, né, mais experiência, e buscar oportunidades melhores lá na frente. Perfeito. Flávia, uma coisa que eu esqueci de tocar no assunto, e eu acho que seria interessante se a gente tiver mais alguns minutos, que é o seguinte, está tendo um movimento, e eu posso até falar mundial, porque eu já vi reportagem disso nos Estados Unidos, eu tenho clientes que fazem negócios com a China e trouxeram esse relato de lá, e aqui no Brasil também acontece muito, que é as empresas dando uma preferência a não contratar as pessoas aí da geração Z, que são as pessoas aí com menos de 29 anos. Isso porque subentende que, além disso que a gente já vem falando, da falta de senso de realidade, de compromisso, há uma percepção de que as relações são mais fluidas mesmo, como você falou. A pessoa entra na empresa, a empresa não serve a ela, então aí ela já troca para outra, aquela empresa também não serve a ela, não é uma extensão da minha casa, não faz o papel que minha mãe faz, meu pai faz, então eu vou trocar outra. E como é que você está vendo essa demanda, Flávia? Veja, não o que é que eu posso dizer? Explicitamente falando dessa influência, tá? Mas as empresas, eu digo pelas empresas que a gente tem prestado serviço, eles têm optado por pessoas mais maduras, sim, tá? Talvez eles nem saibam por quê, né? E fica isso inconscientemente, eles já percebem isso e por isso que eles estão solicitando esses profissionais mais maduros. Eu digo por um cliente meu de Recife que eu até assim me colocou numa zona de conforto, porque eu recebo muitos currículos, né, de profissionais aí acima dos seus 35, 40 anos, e ele colocou, olha, a minha preferência são esses profissionais, porque eles veem isso nos jovens, né, eles não estão fincando raízes nas empresas, eles estão querendo, tipo, não deu certo, eles não conseguem trabalhar esse emocional dentro das empresas também, dos desafios, né, que eles vão enfrentar ali na empresa. E aí eles preferem hoje pessoas um pouco mais maduras, eu digo profissionalmente falando, não só... de vivência. Exatamente, mas assim, eles preferem essas pessoas porque sabem que elas têm um equilíbrio melhor, né, de se manter ali de acordo com os desafios. A gente tem enfrentado muito disso. Agora, outras empresas, eu digo de vendas, na área de tecnologia. Então, assim, o mercado está para todos, tá? Não é aquilo que eu te falei. Mas algumas empresas, eu tenho percebido que eles dão prioridade a pessoas mais maduras mesmo. E aí fica a dica para as pessoas mais jovens trabalhar a adaptabilidade, né, a sua gestão do tempo, a flexibilidade, a resiliência, para que eles possam construir e maturar uma carreira de sucesso. Flávia, muito obrigado. Foi ótimo estar com você aqui. É sempre uma aula estar com você. A vontade é só ficar calado aqui e só aprender com você. Agradeço muito a sua disponibilidade. Vamos bater mais papos como esse, espero. Quem estiver aí entrando tá vendo esse vídeo agora, ou ao vivo, ou vai ver gravado, tanto no Instagram, vai ficar agora já no feed, e mais para frente vai estar disponível também no YouTube. Comenta lá o que é que a gente pode fazer. Muito obrigado aí, Marilda, Simone, todo mundo que participou, Elton. Muito obrigado. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Comenta, compartilha bastante para que a gente possa chegar a mais pessoas e quem sabe aquela pessoa que você está compartilhando ali precisava ouvir alguma coisa aqui que a nossa professora, a nossa consultora Flávia falou, ou até alguma coisa que eu possa ter falado aí que se aproveite. Né? Então, compartilhe bastante. Flávia, só gratidão para você. Gilberto, eu que agradeço, tá? Fico sempre à disposição quando você precisar. Agradeço também pela espera, porque você estava guardando minha agenda ali da faculdade, se eu ia poder na segunda ou não. E fico muito grata de ter sido hoje, né? Fiquei muito feliz em participar. Eu acho que esse tema, né, entre outros que você também está abordando, são temas muito importantes, muito relevantes aí para quem está buscando essas oportunidades no mercado de trabalho. E eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando do tema que eu amo muito. Muito bom. Fico feliz. Um forte abraço para você, Flávia, para todo mundo. Esse foi mais um episódio do Papo R. Tem mais ainda no feed, no YouTube. Então já segue, se inscreve e compartilha com todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.